Hoje gostaria de vos falar de instrumentos científicos e história da ciência. Talvez porque os instrumentos científicos têm ocupado grande parte do meu interesse investigativo. Eu retomaria com um quadro que já foi objeto de apresentação em tempo por outros historiadores da ciência e que nos mostra o astrónomo pintado numa das pinturas de coleção de Carlos Gulbenkian, em que observamos um indivíduo, que poderá ter sido ou não astrónomo, e que se faz apresentar ao lado de um telescópio e de um pequeno óculo. Portanto, havia também um interesse muito evidente em que se fizesse representar para a posteridade com alguns dos instrumentos que serviram de ícone para determinadas épocas. Este quadro encontra-se na Fundação Carlos Gulbenkian de Lépicier e é de cerca de 1777, altura que também me interessou em termos de investigação durante muito tempo. O século XVIII foi assim um período durante o qual tive a oportunidade de trabalhar alguns aspectos relacionados com os instrumentos científicos. Também como modelos de ensino num certo contexto científico, podemos observar, por exemplo, este belo exemplar de um planetário, naturalmente numa altura em que tentamos ter uma perspectiva do universo um pouco mecânica, mas que, portanto, evidencia para quem ouve o que estamos a tentar representar e tentar justificar. Outros são instrumentos que servem para evidenciar fenómenos. Este galvanómetro de Nobili é um belo exemplar do meu ponto de vista, que pretende ilustrar como é que se tentou medir a intensidade da corrente elétrica nos primeiros tempos. Portanto, ainda numa versão de galvanómetro, portanto, necessitando ainda de aperfeiçoamentos posteriores para se poder realmente medir intensidades da corrente. Também houve instrumentos que tiveram, digamos, uma apresentação muito interessante no sentido de demonstrarem aquilo que se entendia por serem as verdades científicas. Estou a lembrar-me, por exemplo, da máquina de George Atwood, que foi concebida exatamente para mostrar a validade das leis de Newton em pleno século XVIII. Portanto, por volta de 1780, nós vamos ter as primeiras representações da máquina de Atwood, que vemos aqui nesta estampa, e vemos também um exemplar que, da mesma época, foi construído, por exemplo, para a Universidade de Coimbra. Porquê que nos interessam as estampas, os livros e também os objetos? Esta inter-relação entre estampas, livros com as descrições e os objetos evidencia-nos, por exemplo, a existência de modificações em alguns dos objetos. Modificações essas que às vezes são suscitadas pela utilização experimental e que permitem, digamos, ir consolidando um instrumento na sua, digamos, autenticidade ou na sua tendência para demonstrar a tal verdade dos fenómenos. Um outro tema que me tem, digamos, fascinado ao longo do tempo tem sido os elementos da cultura material do ensino científico, não só nos antigos gabinetes do século XVIII, mas também naquilo que veio a ser o estabelecimento do ensino secundário ou ensino médio, consoante estejamos, digamos, mais habituados a designá-lo em Portugal ou no Brasil,
E nessa perspectiva, essa cultura material que exemplifica e que faz parte também da cultura da escola, permite-nos encontrar exemplares tão curiosos como estes pequenos modelos de máquinas a vapor, que serviam exatamente para ilustrar o funcionamento das máquinas para os estudantes mais jovens, e que também testemunham aquilo que passou a existir com mais evidência do século XVIII para o século XIX e XX, que foi a circulação de instrumentação de algumas casas notáveis. Por exemplo, algumas destas máquinas são de origem alemã, mas também temos elementos que são de origem francesa ou portuguesa ou outra. Quem diz os modelos de máquinas a vapor, diz, por exemplo, um dispositivo, uma aparelhagem que eu acho muito curiosa, muito interessante, que é, por exemplo, uma mesa de ampere, que é uma mesa de ampere com acessórios. Pode parecer um conjunto de fios de cobre, mais ou menos enrolados, mas fundamentalmente o que estamos a querer observar acaba por ser como é que vamos conceber algo que nos mostre a ação entre correntes. E isto é um conjunto fascinante. Se tentarmos remontar a 1820 e poucos, quando Ampère se dedicou a estes assuntos, e quando pouco depois, nas nossas escolas e universidades, nós encontrávamos dispositivos como estes que, suportados ou assentes em mercúrio, evidenciavam aquilo que seriam as forças entre correntes. Um outro exemplar curioso, de um género completamente diferente, corresponde àquilo que nós leríamos talvez em Júlio Verne, num dos seus livros mais ou menos ficcionados, que eram, digamos, as primeiras viagens transatlânticas e a utilização dos primeiros refrigeradores, que ao fim e ao cabo se baseavam um pouco nos criadores desta máquina de fazer gelo, que faziam inicialmente, eram dois irmãos, Edmond e Ferdinand Carré, e que, ou por utilização de água e ácido sulfúrico, ou de uma mistura de amónia e água, era possível criar, digamos, momentaneamente, digamos, um vazio que ajudava a produzir gelo. Isto que é um objeto que ainda aparece nas nossas escolas mais antigas, foi sem dúvida, digamos, o que permitiu que, por exemplo, houvesse passagem de carne vinda da Argentina para a França, por exemplo, ou para a Europa, em pleno século XIX. Hoje é um instrumento que eu acho muito curioso. Não digo que as pessoas vão fazer a replicação da experiência, porque terá, digamos, algumas dificuldades e será necessário ter algum cuidado, mas não deixa de também mostrar aqui um pouco a presença daquilo que foi a cultura material educativa e que também teve o seu reflexo na própria sociedade. Coisas mais relacionadas com a própria investigação, os primórdios da investigação científica, e aqui em Portugal faz-nos lembrar também o regresso ou uma viagem no tempo àquilo que foi a Universidade de Coimbra reformada. E a propósito, eu permito-me fazer, digamos aqui, uma mostra de um pequeno artigo que publicámos, uma investigadora que trabalhava comigo, Emília Gomes, que fizemos aqui há uns anos para a revista da Sociedade Brasileira de História da Ciência, que se baseava em quê? Numa coisa muito relativamente simples, que era o estudo das madeiras provenientes do Brasil. E, portanto, vinham para o Gabinete da Ajuda, vieram depois para a Universidade de Coimbra algumas coleções de amostras de madeiras, portanto, com sobras de madeiras que vieram
exatamente dirigidas ao professor de Física Experimental da Universidade de Coimbra, que era Constantino Botelho, Constantino Lacerda, Botelho Lacerda, e que o que é que se pretendia com essas madeiras? Pretendia-se fazer uma avaliação de propriedades físicas das diferentes espécies que o Brasil era rico, no sentido de perceber para que é que algumas dessas madeiras serviriam em termos da construção ou de edifícios, ou de barcos, ou do que fosse, ou de, digamos, vasilhames para, por exemplo, para vinho. E isso teve um aspecto de trabalho de alguma investigativa no Gabinete de Física da Universidade de Coimbra, utilizando máquinas, eu diria máquinas, menos instrumentos científicos, máquinas de finais do século XVII, de Muschenbroek, foram divulgadas por Muschenbroek, e de que nós, por exemplo, podemos relembrar a máquina divulsória para a resistência de madeiras, que foi, por exemplo, mencionada recentemente pela professora Sofia Talas, da Universidade de Pádua, mostrando-nos no seu vídeo de apresentação um belíssimo exemplar dessa máquina divulsória, e de que nós sabemos ter existido no Gabinete de Física uma máquina dessas, que está catalogada por Dolabella, mas de que não restam hoje evidências. E, portanto, este percurso pelos instrumentos leva-nos, por vezes, a encontrar as estampas que restam ou os instrumentos que existem noutras universidades. Neste caso, sabemos que a professora Sofia Talas relembrou isso muitíssimo bem, digamos, de um certo ascendente da Universidade de Pádua sobre a formação do Dolabella, que foi o primeiro professor de Física Experimental em Coimbra. E, como digo, houve trabalhos de identificação de madeiras que ainda hoje existem, creio que no Museu Botânico em Coimbra, que provieram do Brasil, que provieram de amostras que foram dadas ao Príncipe Real e que foram testadas e classificadas de acordo com as suas propriedades por Constantino Botelho Lacerda. Nesta visita, também pelo Gabinete de Física da Universidade de Coimbra, não vou naturalmente fazer esse percurso, que terá já sido feito, mas vou agora continuar neste interesse pessoal em estudar os instrumentos científicos, sobretudo de física e astronomia, ou de matemática e astronomia, como queiramos, matemática, física e astronomia, como queiramos, e uma das preocupações que me tem ocupado durante bastante tempo tem sido as coleções de instrumentos que foram adquiridas em Inglaterra nos finais do século XVIII, relacionadas com o Tratado de 1778, estabelecido entre as cortes portuguesa e espanhola, no sentido de fazerem um novo registro, ou um registro mais detalhado das fronteiras entre o Brasil e aquilo que seriam as colónias espanholas. Esse projeto, que foi realmente um projeto gigantesco, mais ou menos obscurecido pelas nossas memórias, foi um projeto de que resultou a compra de várias coleções de instrumentos que estão detalhadas exatamente por João Jacinto Magalhães, que teve, digamos, o privilégio de ser quem escolheu os instrumentos para Portugal e para a Espanha para essas expedições, e de que eu me tenho dedicado a tentar recolher imagens e informações sobre os mesmos nos dias de hoje. Isso leva-nos, por exemplo, à identificação de um quadrante de Sisson, que existe em Espanha e existe também no MAST, no Museu de Astronomia e Ciências Afins do Rio de Janeiro, embora aqui ele esteja um pouco modificado
foi modificado durante o século XIX com a adjudicação de peças ao instrumento original, segundo fui informada aqui há uns anos atrás. E este quadrante de Sisson é muito curioso, portanto, é não só curioso ser assinado por um dos primeiros instrumentalistas ingleses, portanto, da primeira metade, mas também porque tinha dimensões especiais para poder ser levado no costado de um cavalo. Portanto, os quadrantes que sabemos podem ter dimensões variadas, neste caso, para as observações, digamos, das fronteiras, para as observações astronómicas e para as observações de dimensões que fossem apropriadas a andar em território menos fácil de desbravar e que pudessem, portanto, ser levadas no costado de um cavalo. É muito curioso que estas preocupações levam, por exemplo, à identificação de que, em algumas circunstâncias, é preferível comprar um instrumento mais robusto do que um instrumento mais fino, mais preciso, porque se não estivermos próximos de uma oficina com instrumentalistas que sejam capazes de restaurar o instrumento, será difícil e, portanto, quem vai com o instrumento tem de saber como fazer. Este quadrante de Sisson é muito interessante, mas outros instrumentos que poderão ter ido, poderão ter vindo e que hoje têm, digamos, um pouco esta aura de nós não sabermos exatamente que percursos tiveram, mas que foram também dessa mesma época, levam-nos, por exemplo, a ver, digamos, a identificar estas réguas de Kolb, réguas com diferentes escalas, também de um artífice inglês, ou ainda aquilo que era caro de todo o topógrafo, todo o indivíduo que fazia mapas, o astrónomo que saía para fazer os mapas e o desenhista, que são estas mesas de topógrafo, com umas pranchetas e alidades que serviam exatamente para as medições e que, neste caso particular, também são peças que vieram de fora, vieram de Inglaterra, e que muito provavelmente andaram a viajar pelos territórios de Portugal e Brasil por essa altura. Esta é de uma casa William S. Jones, também bastante conhecida. Uma destas investigações sobre livros e desenhos levou-nos a conhecer uma peça, um instrumento que terá ido quer via Brasil, quer via Portugal, quer via Espanha para o Brasil, que eram os teodolitos. Os teodolitos que foram muito utilizados e de que restava esta estampa que está aqui desenhada pelo próprio João Jacinto de Magalhães. Curiosamente, este instrumento nunca tinha sido visível. Se formos ver, há instrumentos desta altura, por exemplo, de George Adams, dos catálogos de 1781, por exemplo, encontramos um exemplar de George Adams correspondente a esta primeira imagem, e de 1791 já temos um ligeiramente mais complexo, mas o mais interessante foi numa visita feita há poucos anos ao Brasil, em particular ao Rio de Janeiro, ter olhado para uma das montras de instrumentos que existiam em apresentação pública no Museu da Astronomia e Ciências Afins e ter encontrado este lindíssimo Adams que mostro nesta imagem. E ao olhar para este instrumento, naturalmente me veio aquilo que eu conhecia como estampa, que nunca tinha visto como objeto, e que se trata nem mais nem menos de que um teodolito Adams modificado por Magalhães, de acordo com o que ele escreve, e que se encontrava descrito como uma bússola topográfica no Museu da Astronomia e Ciências Afins. Foi muito curiosa esta descoberta. Na altura tive todo o apoio do MAST, na pessoa da professora Maria Margarete Lopes, Cátia, e várias outras
digamos, investigadoras que se encontravam no museu, e foi muito curioso encontrar este que parece ser o único exemplar conhecido daquilo que foi uma aventura de não sei quantos milhares de quilómetros, mais de 150 mil quilómetros de fronteira, de que resultaram mais de 80 mapas da chamada Nova Lusitânia, deste período que foi, digamos, foi um processo, uma missão científica de vários anos entre Portugal e Espanha, potências que na altura estavam, digamos assim, a dominar a questão, mas que fazem parte desta nossa cultura comum, porque, ao fim e ao cabo, creio que todos nós gostamos dos instrumentos, e verificar que encontramos um que existe no Brasil e que está preservado adequadamente nas instalações do MASP, permitem-nos ter, enfim, eu não diria um calafrio, mas fiquei muitíssimo fascinada quando descobri este instrumento. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho.